Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 13º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são remédio. Os lábios que falam a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa desaparece no instante. Provérbios 12, versículos 18 e 19. O filósofo francês René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650, portanto, no século XVII, que é considerado o primeiro filósofo moderno, afirmou certa vez: cogito ergo sum, isto é, penso, logo existo. Na busca pela verdade, ele elaborou um método. Não é possível aprofundar aqui, mas queria colocar e evitarei fazer comentários as 4 regras que ele utilizou na sua busca pela verdade e que estão presentes em seu livro O Discurso do Método. A primeira regra é a regra da evidência, de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal, isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção, e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-lo em dúvida. A segunda regra é a regra da análise, dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quanto possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. A terceira, a regra da síntese, conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos e supondo mesmo uma ordem entre os que não se precedem naturalmente uns aos outros. A quarta e última é a regra da enumeração, fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada omitir. Certa vez eu vi uma charge onde constava 2 frases. A primeira era essa: penso, logo existo. E a outra: acredito, logo estou certo. Na gravura, o seu autor buscava estabelecer a diferença entre verdade e pós-verdade. Temos ouvido, sobretudo nesses tempos, o uso recorrente desse conceito, pós-verdade. Já foi escolhida certa vez como palavra do ano e foi utilizada pela primeira vez em 1992 por um dramaturgo sérvio-americano, Steve Taish. O dicionário de língua portuguesa diz que pós-verdade é um conjunto de fatos ou informações que, sem fundamento e propagados de maneira repetitiva, são tidos como verdadeiros. Contexto em que se desvaloriza a verdade objetiva, comprovada pelos fatos, aceitando qualquer discurso como correto. Por isso, o chargista associou o penso logo existo à verdade e, do outro lado, o acredito logo é verdadeiro à pós-verdade. Os provérbios que lemos estão situados em uma época muito distante de diferença da nossa. A realidade cultural e as preocupações eram outras. Ainda assim, é possível considerar que o sábio entendeu que a palavra precipitada está associada a um instrumento de morte, a espada. E a palavra sábia é terapêutica, cura, gera vida. Leia novamente o versículo 18. Mas no versículo 19 aparecem as palavras verdade e mentira, paralelismo comum nos provérbios. Palavras verdadeiras resistem à prova do tempo, mas as mentiras logo ficam evidentes. Essa é uma outra tradução na NVT. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A palavra que foi traduzida por verdade é emet.
A palavra que foi traduzida por mentira é shaker. O que chama a atenção é que os caracteres hebraicos para escrever a palavra emet são consoantes, e o hebraico é formado apenas por consoantes. E essas consoantes, elas estão firmemente apoiadas ao chão, têm estabilidade. A palavra shaker, só para ilustrar, imagine que a primeira letra dessa palavra, o shin, como a nossa vogal U, um pouco inclinada, com mais uma perna no meio. Seria um tridente, sem cabo. As outras duas, Kaf e Resh, só possuem uma perna, ou seja, a mentira não tem estabilidade, não suporta abalo. Na sabedoria do provérbio, o tempo é essa experimentação necessária para a comprovação da verdade. E conforme vimos no idioma hebraico, há concretude até na grafia da palavra, verdade. No Evangelho de João, capítulo 18, quando esteve diante de Jesus, o prefeito da Judéia, Pôncio Pilatos, perguntou: "O que é a verdade?" Antes da pergunta de Pilatos, Jesus havia afirmado o seguinte: "Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz." Depois da pergunta de Pilatos, Jesus não disse mais nada, mas a dica foi dada: quem é da verdade, ouve a minha voz. Sigamos, sem nos deixarmos seduzir pela pós-verdade, ouvindo a voz daquele que é caminho, verdade e vida. Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Assine também, caso ainda não seja assinante, o nosso canal no YouTube. Basta acessar www.youtube.com/teologiahoje. E quero reforçar, mesmo que já tenha tomado a vacina, continue tomando todos os cuidados. Ainda estamos numa pandemia, vai passar, mas ainda não passou. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Feliz Dia dos Namorados. Até o próximo Café com a Bíblia.